A escuridão já tomava conta de Jerusalém quando o preço da traição foi selado de forma fria e calculada. Em uma sala escondida, ele reuniu seus amigos mais próximos para uma última ceia, sabendo exatamente o que enfrentaria. O pão foi partido, o vinho foi servido. Ali, uma nova aliança de perdão eterno estava sendo forjada. Após a ceia, a caminhada até o Getsêmani foi marcada por um silêncio pesado e o vento frio da madrugada. A angústia apertou seu peito de tal forma que o suor se transformou em espessas gotas de sangue. Ele pediu que o cálice de dor fosse afastado, mas entregou sua vontade ao propósito maior que havia no céu. Enquanto ele travava a maior batalha espiritual da história, seus amigos mais próximos cederam ao sono e à fraqueza. O silêncio denso da noite foi rasgado pelo estalar das tochas e pelos passos de soldados se aproximando rapidamente. O sinal da traição não foi um golpe de espada, mas o gesto que deveria representar o maior afeto. Sem resistência, o homem que acalmava tempestades com a voz deixou-se ser amarrado como um criminoso comum. Tomados pelo medo e pela confusão, aqueles que juraram lealdade até a morte fugiram, desaparecendo na escuridão. Levado ao sumo sacerdote, ele enfrentou um julgamento forjado, repleto de falsos testemunhos e acusações vazias. Diante das mentiras cruéis que eram lançadas contra ele, sua única resposta foi um silêncio majestoso e inabalável. No pátio frio, Pedro se aquecia junto ao fogo, tentando se esconder da fúria da multidão. Quando confrontado, o medo falou mais alto. 3 vezes ele negou sequer conhecer o homem a quem chamava de mestre. Então, o som agudo e cortante da madrugada trouxe à tona a amarga realidade de sua falha. A dor do arrependimento atingiu Pedro como um golpe físico, e ele chorou amargamente, consumido pela culpa. Quando a manhã clareou, Judas percebeu o peso do sangue inocente que havia vendido, e o desespero tomou conta. As 30 moedas de prata tiniram contra o chão de mármore do templo, rejeitadas tanto por ele quanto pelos sacerdotes. Diante do governador romano Pilatos, o destino do rei dos judeus foi colocado nas mãos de uma multidão furiosa. Eles tiveram a escolha entre um assassino e a própria inocência. O clamor ensurdecedor exigia a liberdade de Barrabás. Lavando as mãos em uma bacia com água, Pilatos tentou em vão limpar sua consciência daquela condenação injusta. O castigo começou. O som do chicote cortando o ar ecoou pelos muros de pedra, marcando seu corpo de forma impiedosa. Para zombar de sua realeza, os soldados teceram uma coroa com espinhos afiados e cruéis, cravando-a na cabeça. Vestiram-no com um manto púrpura manchado e zombaram do homem que, em silêncio, suportava a dor de toda a humanidade. A pesada viga de madeira foi colocada sobre seus ombros dilacerados. O caminho para o Gólgota havia começado. Cada passo na via dolorosa era uma agonia. O peso de nossos pecados o empurrava brutalmente contra a terra árida. A exaustão extrema fez seu corpo ceder. Simão de Cirene foi tirado da multidão para carregar a madeira maldita. Finalmente chegaram ao lugar da caveira. O som sombrio do martelo encontrou o ferro frio e a carne inocente. A cruz foi erguida e fixada no solo com violência. Ele estava exposto entre 2 ladrões, consumando a profecia. Mesmo em sua pior agonia, ele olhou para aqueles que o feriram e, com compaixão infinita, pediu que fossem perdoados. Ao pé da cruz, soldados romanos insensíveis lançavam sortes, disputando suas últimas vestes rasgadas como troféus casuais. O sol escondeu sua face. Ao meio-dia, uma densa e sobrenatural escuridão engoliu toda a terra, silenciando os escarnecedores. O silêncio sombrio foi rasgado pelo último fôlego. Com um brado poderoso, ele declarou que a obra estava consumada. No coração do templo,
o espesso véu que separava a humanidade da presença divina rasgou-se violentamente de alto a baixo. A própria terra não suportou a morte do seu Criador. Um terremoto violento fendeu rochas e expôs antigas sepulturas. Diante da cruz trepidante, o centurião romano sentiu o peso daquela escuridão e reconheceu: aquele era verdadeiramente o Filho de Deus. Com reverência e tristeza profunda, o corpo inerte foi retirado do madeiro, sob um céu agora calmo e melancólico. José de Arimateia ofereceu seu próprio túmulo novo. O corpo foi envolvido em linho puro e deitado na pedra fria. Uma gigantesca pedra foi rolada contra a entrada. O som grave do bloco de calcário raspando na terra selou a esperança. Para garantir que não haveria engano, o governador ordenou que a pedra fosse selada com a marca irremovível de Roma. Soldados fortemente armados assumiram seus postos montando guarda diante da rocha fria durante a escuridão do sábado. O inferno comemorava sua aparente vitória. A tristeza dominava os corações de seus seguidores, perdidos e sem rumo. Mas o plano de Deus não termina no sepulcro. A madrugada do terceiro dia começou a tingir o céu de dourado. De repente, a terra tremeu violentamente mais uma vez, anunciando que o poder da morte estava sendo definitivamente quebrado. Um anjo do Senhor desceu dos céus com a velocidade e o brilho cegante de um relâmpago rasgando a manhã. Os soldados romanos, treinados para a guerra, desmaiaram diante da majestade celestial, caindo no chão como homens mortos. Com um simples toque, o ser celestial rolou a pedra maciça para longe, sentando-se sobre ela como um trono de triunfo. Maria Madalena e as outras mulheres chegaram carregando especiarias, com o coração ainda pesado pelo dor e pelo luto. O desespero logo se transformou em choque. Os guardas estavam caídos e a pesada pedra já não bloqueava a entrada. Ao espiar dentro do túmulo, o corpo já não estava lá. Apenas os lenços de linho puro repousavam perfeitamente intocados na pedra. O anjo sorriu e proclamou a frase que mudaria a eternidade. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia prometido. Com medo e grande alegria, as mulheres correram para dar a notícia aos discípulos. O mestre estava vivo. Mas no caminho, Jesus veio ao encontro delas, majestoso, vibrante, com as marcas do amor nas mãos. Elas caíram a seus pés, abraçaram-no e adoraram o rei que vencera o último e mais temível inimigo. Os 11 discípulos partiram para a montanha na Galileia, onde o mestre os aguardava para a grande missão final. Toda a autoridade lhe foi dada, e com ela ele enviou seus seguidores para espalhar essa luz a todas as nações. A ressurreição não é apenas um milagre do passado, mas a garantia de que a vida eterna está disponível a nós hoje. A cruz foi o preço incalculável, mas o túmulo vazio é a nossa eterna libertação e a prova de um amor inabalável. Porque ele vive, não há mais o que temer. Ele estará conosco todos os dias até o fim dos tempos.